Será que temos amado apenas com palavras? Ou temos tido atitudes de quem verdadeiramente ama? O amor não tem a ver com merecimento, e sim com uma decisão. O amor verdadeiro, ele ajuda o próximo sem esperar reconhecimento, sem esperar reciprocidade, porque na maioria das vezes isso não acontece. Mas amar ao próximo, ajudar ao próximo, é um mandamento de Deus, como ele nos diz no livro de Mateus, que o segundo maior mandamento é amar o próximo como a nós mesmos. Mas para amar o próximo, primeiro devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Só assim saberemos o que é de fato o verdadeiro amor. Jesus, na sua palavra, ele nos deixa palavras bonitas, palavras de amor, de como amar, de como perdoar. Mas ele não só falou através da sua palavra, mas como ele demonstrou em atos e ações o que é, de fato, o amor, o que é, de fato, amar o próximo. Porque se para amar o próximo fosse necessário condições, fosse necessário merecimento, sabemos que nós não seríamos perdoados e amados por Jesus, porque nós não merecíamos, mas ele pagou o preço pelas nossas vidas. Como cristãos, nós devemos seguir o exemplo de Jesus. No livro de 1 João, no capítulo 3, no versículo 18, vai nos dizer: Jesus falando para nós: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Entende? Não é só falar que ama, e sim demonstrar esse amor através de atitudes. É isso que o Senhor quer de nós. Porque dizer que ama é fácil, mas e você renunciar algumas horas do seu dia, do seu tempo para ajudar o próximo? Se fosse no nosso caso, não gostaríamos que nos ajudasse? Será que gostaríamos que todos nos abandonassem e nos deixasse só? Às vezes precisamos e necessitamos de pessoas para estar ao nosso lado, nos auxiliando, nos ajudando. Não é porque todos abandonaram uma pessoa que necessita de auxílio, necessita de ajuda, que eu também vou abandonar, que eu também não vou ajudar. Quem é que não tem falhas? Quem é que não tem erros? Quem somos nós para julgar e negarmos a nossa ajuda por causa disso? Nós somos cristãos, nós seguimos a Cristo, o nosso maior exemplo de amor, o nosso maior exemplo de serviço. Nós não devemos nos amoldar aos padrões deste mundo. Não é porque todos estão fazendo ou deixam de fazer que eu vou fazer a mesma coisa. Não, eu sou diferente. Eu sou guiada pelo Espírito Santo. Todos precisamos de ajuda e um dia será nós. Mesmo que não sejamos reconhecidos, mas o Senhor enviará alguém para nos auxiliar, para nos ajudar. E quão maravilhoso é isso! Vamos fazer como o Senhor nos ensina. Vamos amar, vamos perdoar, vamos servir, porque a nossa vida é para isso. Para que estamos aqui? Qual é o nosso propósito? É vivermos para nós mesmos? Ou é servir a Deus? E se estamos servindo e se estamos ajudando a um irmão que precisa, nós estamos servindo a Deus. Tudo que formos fazer a alguém, nós devemos fazer com amor, como se não estivéssemos fazendo a homens, a pessoas, mas como se estivéssemos fazendo ao próprio Deus. Não espere recompensa, porque a nossa recompensa, ela vem do Senhor. E que recompensa maravilhosa é saber que estamos permitindo aprender o que de fato e verdade é o amor. É ser servo. Vamos aprender com Jesus o que é o amor.
No livro de Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 25, vai nos dizer: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame ao próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se e enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Essa é uma parábola do bom samaritano. Os samaritanos, naquela época, eles eram rejeitados, eles eram considerados impuros pelo povo judeu. E aqui essa parábola vai nos dizer que esse perito da lei, ele, colocando Jesus à prova ali, ele lhe fez uma pergunta que o que era necessário para herdar a vida eterna. E ele, como perito da lei, ele disse a Jesus um mandamento que o próprio Senhor Jesus nos ensinou: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. E ama o seu próximo, como a si mesmo. Ele conhecia a lei. E Jesus disse: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. E ele continuou e fez outra pergunta a Jesus: e quem é o meu próximo? Então Jesus vai contar a parábola do bom samaritano. Que esse homem, ele foi assaltado, foi espancado. Imagina a cena daquele homem, daquele samaritano ali, dessa forma, jogado, deixado ali quase morto. E o que a palavra do Senhor vai nos dizer? Que passou na mesma estrada um sacerdote. Esse homem não conhecia a Deus, esse homem não ouvia falar da palavra de Deus. Um sacerdote. E o que ele fez? Ele passou para o outro lado. Novamente, passou pela mesma estrada um levita. Ele vendo aquele samaritano naquela situação, ele passou para o outro lado. E vai continuar nos dizendo que passou pela mesma estrada agora um samaritano. Ele viu aquele homem ali naquela situação e teve piedade dele. Ele fez ali curativos nas feridas daquele homem. Ele colocou ele no seu animal e levou para uma hospedaria. Chegando lá, ele pagou ao homem da hospedaria, ainda falou para que cuidasse dele, que quando ele voltasse, se fosse necessário pagar mais, ele pagaria as despesas. Perguntou: qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E ele responde: aquele que teve misericórdia dele. Respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. E assim, dessa mesma forma, o Senhor nos ensina a irmos e fazer o mesmo que esse samaritano fez a esse homem desconhecido. Ele o amou, ele pegou ele, cuidou dele,
mesmo sabendo que não teria recompensa e talvez não teria reconhecimento, mas ele fez como Jesus faria. Ele serviu, ele amou. E aqueles que viviam dentro da igreja conheciam a palavra. Eles simplesmente olharam e deixaram ele ali caído, quase morto naquela situação e não fizeram nada. Mas o samaritano, que era rejeitado, foi ele que demonstrou mais amor pelo próximo do que aqueles que falavam, apenas falavam de amor. Mas quem demonstrou através de ações o que é o amor foi o samaritano. Olha que palavra maravilhosa. Olha que palavra edificante, olha que ensino que o Senhor nos dá. E assim como esse samaritano fez, nós também devemos fazer, que é amar, cuidar do nosso próximo. Assim como Jesus fez, que amou, cuidou, nos perdoou. Assim como Jesus fez, nós também devemos fazer. Porque nós seguimos, não é o mundo, não é o que os outros fazem, mas nós seguimos a Jesus e nós obedecemos o que ele fala. Amém? Glória a Deus. Fique com Jesus, fique com essa palavra no seu coração.